Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema, diretor do site Cinema e Cena, e eu assisti a Kong, Ilha da Caveira, que é mais uma reimaginação do mito do King Kong, né, que estreou no cinema no clássico de 1933, com a Fay Wray, e que é um filme que permanece fabuloso. Já houve outras reimaginações do personagem. Teve, por exemplo, um em 76 com Jeff Bridges e Jessica Lange, que é um filme bem problemático, embora tenha o Jeff Bridges com barbudão, riponga, e a Jessica Lange, uau, maravilhosa. Depois teve esse filme de 76 teve uma continuação, o filho de Kong, o filho de King Kong, que é um desastre absoluto. E mais recentemente teve a versão do Peter Jackson em 2005, da qual eu gosto muito. Essa nova versão me agradou assim, muito, gostei muito da Ilha da Caveira. E uma das coisas que me levaram a gostar tanto do filme é que o filme se assume como uma produção B. Claro, produção B em termos, né? Porque é uma superprodução com atores A, de ponta. Mas é um filme em sua essência, em sua alma, em sua natureza, em sua abordagem, em sua linguagem, em sua essência. É um filme B. É um filme de aventura de monstros gigantescos. Poderia perfeitamente ter sido rodado com monstros em stop motion, mas é claro que o CGI existe para isso. E é um filme que ele abraça esse seu nonsense com uma vontade impressionante. E é isso que faz o filme tão bom, eu acho. Você acha que se o filme se levasse tão sério, ele não seria tão eficiente. Você pode perceber isso, essa proposta do filme, até mesmo pelas atuações. Você pega, por exemplo, Tom Hiddleston, que, sei lá, talvez alguns venham a criticar, eu acho que vai ser uma crítica injusta, pela postura dele em cena, e ele assume a postura de um herói desse tipo de produção. Ele está sempre que ele é visto, ele está numa pose, sabe, assim, com a camisa curta projetando os músculos, um olhar sabe, de galã, de herói desses filmes, sempre com aquela, enfim, com aquela virilidade estereotipada desse tipo de filme. E os personagens, de modo geral, eles são personagens que abraçam. Eles não são personagens multifacetados. Por isso que eu acho que seria injusto, por exemplo, criticar o filme pela falta de complexidade dos personagens. Porque é um filme que não se propõe a isso. Seria a mesma coisa de criticar a falta de complexidade dos personagens de Debi Lloyd, se a gente fosse avaliar isso numa comédia. Porque aqui os personagens eles são importantes pela função que eles exercem. E eles exercem muito bem essa função. O John Goodman é o cara que meio maluco, paranoico, que coloca a missão para andar, e é o único que acredita desde o princípio na existência de monstros, e ele é até meio inconsequente nos seus esforços. Você tem o Tom Hiddleston, você tem a Brie Larson como uma mocinha em perigo, embora haja uma atualização do arquétipo, vamos dizer assim, e aqui ela assume uma postura de uma mocinha, né, no sentido de cinema, de filme, mas que se vira mais, que não fica dependendo só do herói. E de novo, essa questão dessa postura em cena, que é ressaltada pela direção, também a Brie Larson, em certo momento a gente vê a Brie Larson olhando de lado, assim, com um negócio de disparar sinal, aquela postura, enfim. E o Samuel Jackson, que basicamente assume o papel de principal antagonista do filme, o que eu acho muito interessante, porque o filme acaba contrapondo o Samuel Jackson e o King Kong. De novo, esse é um vídeo, como está descrito, sem spoilers. Nada que não seja dito logo no primeiro ato do filme. E isso é muito interessante porque até da maneira como a direção ressalta essa rivalidade entre os dois, né, através de, por exemplo, primeiríssimos planos que mostram os olhos do King Kong, depois os olhos do Samuel Jackson se encarando com ódio. E o filme todo tem essa abordagem, que é uma abordagem direta, uma abordagem sem firula, uma abordagem que não tenta fazer com que o filme seja mais do que é, embora ele também coloque aqui e ali algumas discussões temáticas. Por exemplo, de novo, está no trailer, não é spoiler. Quando eles chegam à Ilha da Caveira, a gente vê que aquela ilha paradisíaca, maravilhosa, uma natureza viva, exuberante, e a primeira coisa que os humanos fazem é derrubar bomba com propósitos científicos. E a gente percebe, porra, um negócio maravilhoso desse, lindo, e a primeira coisa que os caras fazem é o quê? Jogar bomba. A natureza belicista, raivosa do homem,
Então o filme tem esses subtemas, mas ele, na verdade, em essência, ele é um filme de aventura numa ilha dominada por monstros gigantes. E ele faz isso muito bem. A direção, inclusive, do ponto de vista de mise-en-scène, é uma direção que me encanta muito, porque é cada vez mais raro você ver um diretor que rode sequências de ação, que consegue ao mesmo tempo funcionarem como sequências de ação e serem claros os objetivos. Você consegue ver quem está onde em relação a quem, a geografia, a mise-en-scène é bem estabelecida e o filme faz isso. Além de criar algumas das imagens mais icônicas já vistas num filme de monstros gigantes. Tem imagens belíssimas no filme. Belíssimas mesmo, daquelas de você ter vontade de imprimir, emoldurar e pendurar na sala. Como uma que está no trailer, por exemplo, a gente vê a silhueta do Kong em contra-luz, diante do sol, enquanto helicópteros vão na sua direção, que é uma referência óbvia ao Apocalipse Sinal. Aliás, o filme faz uma série de referências a outros filmes, com a Titanic, por exemplo, num plano que sobrevoa o navio. E tem imagens icônicas mesmo, assim. Primeiro que essa acho que é a maior versão do King Kong que deve ter. Ele é uma criatura colossal. E alguns planos abertos que mostram o King Kong da cabeça aos pés, às vezes diante de um inimigo, de um outro monstro, ou diante de um humano. E são imagens realmente assim que reforçam a mítica do personagem. Eu gostei muito. É um filme que realmente me agradou bastante. Esse Kong, a Ilha da Caveira. É isso. Um grande abraço, bons filmes.